de ser divulgada aqui algumas informações que, no meu entendimento, eu acho que vocês também vão pensar da mesma forma após ter acesso às informações, que são as piores notícias possíveis para o Lula da Silva e para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Realmente pancada gigante, tá, gente? Que atingiu em cheio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Eu vou trazer essa informação atualizadíssima para todos vocês. Na verdade, principalmente com relação ao Lula, gente, tá? As notícias que foram divulgadas aqui há poucos instantes, Lula tem vários motivos para não conseguir dormir aqui essa noite, gente, tá? Vou trazer tudo bem atualizado, só por favor não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Convido vocês a fazer parte aqui da nossa família. Gente, sem enrolação, direto para informação. Alexandre de Moraes vai ou não atender ao pedido do ex-presidente Bolsonaro para que o seu passaporte seja liberado e ele possa viajar aos Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump na próxima segunda. Bem, a defesa do ex-presidente Bolsonaro enviou ao ministro Alexandre de Moraes todo o detalhamento solicitado para provar que ele foi convidado. Mas chega a ser vergonhoso que um ministro de Suprema Corte precise receber uma petição dessas que vem praticamente desenhando o que o ministro diz não ter entendido que foi o convite oficial. O que aconteceu? O filho do ex-presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, recebeu um e-mail do Comitê de Organização da Cerimônia de Posse com o convite para que Bolsonaro esteja na posse no dia 20. E encaminhou este e-mail para a defesa do presidente Bolsonaro, pai dele, para que a defesa fizesse o pedido junto ao STF, já que foi o STF, o ministro Alexandre de Moraes, que cassou o passaporte do ex-presidente sem que ele tenha sido condenado por crime algum. Né? Vamos lá. O que exatamente o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido? Que apresentasse provas de que ele foi convidado, alegando que o endereço de e-mail que Eduardo Bolsonaro, que foi disparado para Eduardo Bolsonaro, é um endereço não identificado e que não havia qualquer descrição de horário ou a programação do evento. Olha o nível. O advogado do ex-presidente Bolsonaro, quando eu digo desenhou é porque desenhou mesmo, estou com a petição aberta aqui no computador, vou ler para vocês. Primeiro ele prova que o e-mail, ele tem também um site. Sabe quando tem o domínio ali, Gmail, Hotmail e tal? Existe um site, gmail.com, hotmail.com, você abre lá e você entende que é uma plataforma que disponibiliza domínios de e-mail para as pessoas. O advogado simplesmente pegou esse domínio, que era a extensão do e-mail endereçado a Eduardo Bolsonaro, e jogou lá um https e disse, olha esse domínio e vocês vão entender, falou em outras palavras, claro, né? Eu estou traduzindo aqui para a linguagem popular. Olha esse domínio e vocês vão entender que ele corresponde ao Comitê de Posse de Trump e Vance. Aí ele pega, não bastasse isso, ele pega e começa a descrever o que tem lá no site, quando você acessa esse domínio. E ele chega ao setor de FAQ, Frequent Asked Questions, as perguntas mais comumente feitas, né, ao pessoal do site. E aí ele mostra que por 4 vezes, em 4 perguntas diferentes, surge aquele e-mail como um e-mail de contato do Comitê de Organização da Cerimônia de Posse. Então eles estão dizendo ali, tá vendo, ministro Alexandre de Moraes, a gente não precisa provar que o e-mail veio de fonte segura. O próprio site da fonte segura está mostrando que é através desse e-mail que se consegue informações. Quase dizendo, se vocês do STF soubessem investigar de fato, se vocês fossem policiais, né, o policial está acostumado a investigar, a ir atrás de provas de crimes, né, juízes não são formados nem habilitados para fazer isso, e aí no STF vocês andam fazendo, mas se vocês de fato tivessem essa competência, teriam ido atrás e teriam achado as evidências. Então ele desenha realmente que o e-mail é o e-mail oficial, que está disparando convites para o mundo inteiro, para os Estados Unidos inteiros. É desse e-mail que são disparados os convites. A outra dúvida era em relação ao horário e programação da cerimônia de posse, porque o presidente Bolsonaro pediu para ser autorizado a viajar do dia 17 ao dia 21, a posse está marcada para 20. Na minha interpretação aqui, o ministro Alexandre de Moraes estava querendo insinuar que Bolsonaro estava querendo fazer comprinha nos Estados Unidos ou passear em vez de ir para a posse. E aí ele explica nesse mesmo site, que traz as informações sobre o Comitê de Organização da Posse, fala o seguinte, que a cerimônia terá início no dia 18 de janeiro e término no dia 21, com a posse ocorrendo precisamente no dia 20. E por que está assim em aberto? E realmente não tem informações precisas de horário, porque cada dia tem uma recepção a um tipo de comunidade diferente. Por exemplo, tem um baile formal para a comunidade latina. E o presidente Bolsonaro foi convidado para esse baile, tá no corpo do e-mail também. Então ele vai explicando esse dia 18
18, parece, esse aqui, no primeiro dia aqui da extensa programação. Então, o advogado desenha realmente para o ministro, e agora o ministro fica numa saia ainda mais justa, porque ficou feio, né? E recebeu toda essa explicação do advogado, e essa explicação toda tem 8 páginas. Então, em 8 páginas, o advogado do presidente Bolsonaro explica aqui as respostas que o ministro queria. E termina lá dizendo que o peticionário, né, o ex-presidente Bolsonaro, reafirma seu compromisso em não obstaculizar, como de fato jamais obstaculizou, o andamento das investigações em curso, e reafirma sua disposição tanto em cumprir integralmente as medidas cautelares que lhe foram impostas, como outras eventuais condições impostas por Vossa Excelência, a fim de preferir os pedidos feitos agora, a concessão de autorização e a consequente entrega do passaporte. Ou seja, ele está dizendo, eu não vou descumprir nada, vou aos Estados Unidos, volto, né, e cumprindo todas as ordens, só quero ir. Me autoriza, devolve meu passaporte, por favor? É o que está sendo pedido aqui na petição. O melhor de tudo é que a comunidade que eu digo é os usuários de internet, os leitores de jornais e ouvintes de rádio, enfim, espectadores de TV que estão acompanhando esse noticiário, estão ridicularizando mesmo isso aqui, porque é nesse papel que o ministro Alexandre de Moraes está se colocando. O melhor comentário que eu vi não lembro quem escreveu, mas é um questionamento ao fato de agora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não estar acreditando em meios eletrônicos. E o usuário lá de internet falou o seguinte: não eram esses ministros desse tribunal que diziam que voto impresso não é necessário, que os meios eletrônicos são plenamente confiáveis? Então agora ele não acredita num e-mail e quer provas concretas, ou seja, físicas, impressas, de que o presidente Bolsonaro foi convidado para a posse de Trump. É um bom argumento e eu espero que ele seja usado em momento oportuno também, quando o Congresso voltar a discutir a PEC do voto impresso. Volto com você, Pi. É isso aí, né, gente? Lembrando que o gabinete do Alexandre de Moraes enviou uma multa pro Elon Musk, né, via e-mail, né, gente? Só para título de informação. E ela falou uma questão aqui muito interessante, né? Os advogados do Bolsonaro, eles praticamente o quê? Fizeram um desenho bem didático, provando pro Alexandre de Moraes que realmente se trata de um convite oficial. Então aqui, depois de tudo que vocês acabaram de assistir aqui, que a Cristina Grêmio até colocou na tela, os advogados desenhou, gente, fez um desenho, fez ali tipo um PowerPoint, colocando todas as informações, tudo que o Alexandre de Moraes pediu, tá aqui nessas informações anexadas aqui nesse contexto e enviaram para o ministro Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão, gente, essa decisão acabou de ser publicada. Vou trazer daqui a pouco para vocês. Antes, deixa eu trazer aqui uma informação que eu tive acesso, que eu vou mostrar para vocês que esse pessoal da esquerda do PT, eles estão morrendo de inveja de Jair Messias Bolsonaro. Afinal de contas, o Lula sequer foi convidado para essa posse nos Estados Unidos. Ah, mas o Donald Trump, ele não está convidando líderes. Tá? O presidente do El Salvador, Bukele, foi convidado. A Georgia da Itália foi convidada, o Milei foi convidado, até de esquerda ele convidou o Xi Jinping lá, presidente, o líder lá da China, ditador, convidou, mas o Lula, gente, ele humilhou o Lula, tá? Simplesmente assim, ignorou Luiz Inácio Lula da Silva e sequer convidou o Lula para essa posse, convidou ali, fez a política da boa vizinhança, fez o convite só para a embaixadora que está lá nos Estados Unidos para representar o Brasil. Aí, gente, perceba que esse que está aparecendo aqui na sua tela é o Lindenberg Faria. Ele é um deputado federal, inclusive, a título de informação, ele é namorado da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann. Não sei se ainda é namorado, mas até algum tempo atrás era. E ele diz o seguinte: Bolsonaro vai assistir a posse de Trump pela TV, diz Lindenberg Faria, após Moraes cobrar convite oficial. Ou seja, aí a galera da canhota, a gente começou a tripudiar em cima. Ah, o convite é fake, na verdade, Bolsonaro não foi convidado. Aí o Lindenberg quis sapatear, né, tripudiar também em cima de toda essa questão, afinal de contas, né, com essa demora do Moraes em dar a resposta, eles estão tripudiando em cima dessa questão, massacrando o Bolsonaro. E ele fez esse comentário aqui na sua rede social. Olhem só, Lindenberg Faria, gente. Bolsonaro disse que foi convidado para a posse de Trump e pediu o passaporte. Quase 40 deputados iam acompanhar o inelegível nos Estados Unidos. Aí, Xandão exigiu o convite oficial da posse. Mas ele só tem um e-mail de um desconhecido para Eduardo Bolsonaro. Acho que eles vão assistir a posse pela TV, gente, tá? Isso aqui tem um nome que define isso aqui, uma palavra. Inveja, são um bando de invejosos, porque eles sabem que o Lula não foi convidado, tá? O Bolsonaro foi convidado, convite oficial, tanto é que a própria Cristina Grêmio acabou de postar
O convite tá aqui na tela, vou até separar aqui para trazer para vocês, gente, o convite, tá? O R7 também postou aqui, ó, veja o convite de posse de Trump que a defesa de Bolsonaro enviou ao STF, ou seja, a defesa, os advogados, né, o corpo jurídico do Bolsonaro enviou o convite oficial para o Alexandre de Moraes com todas as informações que ele pediu, horário, itinerário, quando sai, quando volta, para onde vai, o que é que vai fazer, qual evento, qual dos eventos ele vai participar, tudo. Então, nesse último pedido, nessa atualização, os advogados colocaram absolutamente tudo que o ministro pediu. E o convite foi esse daqui, gente, tá? Esse que está aqui na sua tela, inclusive, que a Cristina Grêmio postou agora há pouco, ó. Tá aqui, esse é o convite oficial do convite, tá? Da equipe do Donald Trump dos Estados Unidos enviou para Eduardo Bolsonaro para fazer esse convite direto, convite para o presidente Bolsonaro e a primeira-dama participar do evento lá nos Estados Unidos. Aí, gente, daqui a pouco, gente, tá? O Mark Zuckerberg, vocês lembram que a AGU deu 72 horas para o Mark Zuckerberg se pronunciar, explicar, né, as mudanças que vai acontecer na Meta, no Instagram, aquela questão de acabar com a censura, né, que o Mark Zuckerberg prometeu. Ele deu a resposta, vou trazer logo em seguida, mas antes, o Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão com relação a toda essa questão envolvendo a liberação do passaporte do Bolsonaro, ou seja, a coisa andou mais um pouco. Moraes pediu à PGR manifestação sobre convite de Trump a Bolsonaro. Então, depois dos advogados terem enviado tudo aquilo, tá, para o gabinete do Alexandre de Moraes, aí eles analisaram tudo, né? O corpo de advogado do Bolsonaro faltou desenhar ali, né? Fez um PowerPoint, olha isso aqui, assim, assim, assim. O e-mail mencionado em vários lugares. Vocês podem entrar em contato com o e-mail para verificar se realmente o convite é fato ou é fake news. Então, assim, ficou muito, muito assim, robusto, né, o pedido do Bolsonaro através de seus advogados. Aí ele tomou essa decisão. Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse, né, sobre o pedido da ida do ex-presidente Bolsonaro para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dia 20 de janeiro. Antes de Moraes acionar a PGR, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu a pedido do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, para que fossem enviados mais documentos, né, que comprovem o convite oficial do presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, para que Bolsonaro participasse da cerimônia. Ou seja, né, ele pediu vários documentos que comprovassem realmente que o documento era original, oficial, que não era um convite fake, né, que era um convite oficial, e o corpo jurídico do Bolsonaro foi lá, né, enviou tudo que ele pediu, e na ação, os advogados anexaram o mesmo convite enviado a Eduardo Bolsonaro com o endereço do envio do domínio, tá aqui, traduzindo. Eles justificaram que esse é o endereço oficial pertencente ao Comitê Inaugural Presencial do senhor Donald Trump, tá? E explicaram ainda que em eventos inaugurais presenciais dos Estados Unidos é prática comum a adoção dos domínios específicos em temporada criados justamente para o envio de convites e comunicação formais via e-mail. Ou seja, gente, o Alexandre de Moraes está pedindo assim, é como se fosse assim, eu posso liberar ou não, mas eu quero que a PGR esteja comigo nessa decisão. É mais ou menos isso. Pro chumbo não ficar, tipo assim, se ele negar esse pedido pro Bolsonaro, então ele não quer levar chumbo sozinho, tá? Ele quer levar chumbo junto com o PGR, é mais ou menos isso. Então ele pediu um posicionamento da PGR vai analisar, e nisso o tempo só tá passando, né, gente? Há alguns aí que dizem que ele está esperando muito tempo, está deixando o tempo passar e pode tomar decisão muito em cima da hora, prejudicar a logística, né? Afinal de contas, ir do Brasil para os Estados Unidos, cerca de 7, 8 horas de voo, né? Se ele tomar essa decisão muito em cima da hora, pode prejudicar aí a presença do Bolsonaro nessa posse. Então, assim, gente, a decisão dele é a seguinte: posso liberar ou não, mas eu quero uma opinião, né? Uma posição da Procuradoria-Geral da República. Afinal de contas, se ele negar, ele não vai ser metralhado sozinho, né? Ou seja, eu já imagino aqui os portais de notícia esquerda. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, junto à PGR, negam o pedido do Bolsonaro, né, da entrega do passaporte para o Bolsonaro. Então, assim, eles não vão colocar a culpa tudo em cima do Alexandre de Moraes, né? Sempre vai ter um outro ali, PGR, por exemplo, para... Assim, gente, é só um pensamento solto, tá? Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele já tem essa decisão, tá? Por algum motivo ele tá postergando, tá? Alguns dizem que ele só vai tomar essa decisão lá nos 49 do segundo tempo para prejudicar o logístico, para que ele não chegue a tempo. E outros estão dizendo que ele vai cozinhar até os 48 do segundo tempo, mas não vai levar, se negar, não vai levar chumbo sozinho, tá? Vai
levar a PGR junto para, tipo assim, ó, não foi só eu que decidi, não foi só eu que tomei a decisão, a PGR também participou da decisão de negar o passaporte. É mais ou menos isso. E aí, gente? Acabou de tomar aqui mais uma decisão, mais um passo, né, gente? Tá demorando, mas hoje deu mais um passo, tá? Ele pegou toda a documentação, os advogados enviaram para ele, teve acesso a tudo, se enviou para a PGR. Eu acho que isso pode ser um fator importante. Se ele tivesse visto algo errado nesse pedido, né, desses esclarecimentos dos advogados, eu acho que ele não teria enviado para a PGR, já teria negado logo de cara. Talvez pode ser um fator positivo. Em relação à meta, gente, né? Meta, como vocês bem sabem, né, o governo federal acionou, né, o BCIAS, né, da AGU, Advocacia Geral da União, e eles preocupadíssimos, afinal de contas, o Mark Zuckerberg disse que ia acabar com a censura, então eles deram 72 horas para o Mark Zuckerberg explicar como assim acabar com a censura. Brasil, né, o governo Lula ficou preocupado, né? Aí, ó, a meta diz a Advocacia Geral da União que pretende expandir fim de checagem a outros países. Vamos entender aqui. Inclusive, alguns estão dizendo que o Mark Zuckerberg arregou aqui, viu, gente, tá? Arregou. Vamos ver, vamos entender? A meta informou a Advocacia Geral da União que o fim do programa de checagem de fatos da empresa vai ser realizado inicialmente somente nos Estados Unidos. No entanto, a companhia sinalizou que quer expandir a medida para outros países. Ou seja, por enquanto, o fim da checagem dos fatos vai ser aqui nos Estados Unidos, tá? Mas eu pretendo expandir para outros países. Aí a questão que preocupa aqui, né, o governo Lula. A AGU pediu a meta para detalhar, né, dar detalhes da decisão do dono da empresa, Mark Zuckerberg, de pôr fim à checagem de dados. A determinação partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois da reunião com os ministros no Palácio do Planalto na última sexta-feira, dia 10. A meta dele já esclarece que, no momento, está encerrando o seu programa de verificação de fatos independente apenas dos Estados Unidos, onde testaremos e aprimoraremos as notas da comunidade antes de dar início a qualquer expansão para outros países, diz o documento enviado à AGU nesta segunda-feira. Os serviços da Metas permitem que bilhões de pessoas oriundas de diferentes países e culturas se expressem livremente em dezenas de idiomas. Acrescenta a empresa: queremos que as pessoas possam falar abertamente sobre os assuntos que importam para elas, mesmo que outras pessoas discordem ou considerem tais assuntos questionáveis. É o que mais acontece, né? Às vezes você vai na rede social dar sua opinião política, pelo fato de eles discordarem da sua opinião, eles vão lá e derrubam, né, aquela publicação sua. No documento, a meta destaca que os princípios da companhia permanecem iguais, diz ainda que as políticas da empresa são reflexo disso. Buscamos dar voz às pessoas, servir a todos, promover oportunidades econômicas, viabilizar que as pessoas se conectem e construam comunidades, manter as pessoas seguras e proteger a privacidade, afirma a Big Tech de Mark Zuckerberg, tá? E a empresa ressaltou que está profundamente comprometida com a liberdade de expressão. Reconheceu, no entanto, que foram abusivas no exercício desse direito, podem causar danos, especialmente para grupos vulneráveis, né? O que mais aconteceu? Ele mesmo acabou admitindo que, por ordem do governo Biden, acabou derrubando vários conteúdos das redes sociais porque eles acharam, não gostavam das críticas, e lá, ó, derruba. E ele foi lá e jogou toda a lama no ventilador, tá? Ou seja, foi um morde e assopra, né? Tipo assim, gente, calma que por enquanto a gente vai testar, tá? O fim da checagem de fatos aqui no Brasil. Calma, Brasil, calma, não precisa ficar desesperado agora nesse momento. Mas vai expandir no futuro. 360 integrantes do PT ficaram incomodados com a repercussão negativa das novas regras da Receita Federal para o monitoramento do PIX. Essa ala petista atribui a confusão no anúncio da medida à falta de vontade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de submeter as ações da equipe econômica a uma avaliação política prévia. De acordo com as novas regras, as operadoras de cartões de crédito e instituições financeiras precisam reportar semestralmente dados sobre transações via Pix e cartões de crédito, tendo valores superiores a R$5 mil mensais para pessoas físicas e transações acima de R$15 mil por mês para pessoas jurídicas. Ontem, em entrevista ao portal UOL, Haddad tentou justificar o novo modelo de fiscalização do Pix e negou que haverá taxação da modalidade. O ministro alegou que a mudança visa ajustar a fiscalização às novas dinâmicas do sistema financeiro sem sobrecarregar os contribuintes. Hoje, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, emitiu uma nota em que assegura que os usuários não enfrentarão cobranças ao utilizarem o Pix. Carlo Cauti, muito boa noite. Seja bem-vindo. Cauti, a confusão dessa normativa da Receita Federal que passou a viger a partir do dia 1º de janeiro.
continua e agora alguns integrantes do PT atribuem aí, claro, querem encontrar um bode expiatório. Foi para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu aí a culpa por essa falha na comunicação para explicar o que realmente está acontecendo em relação a essas novas medidas da Receita Federal para monitorar, sim, as contas bancárias dos brasileiros. Pois é, Paula, essas novas regras vão se tornar a noite das longas facas dentro do PT, né? Boa noite, Paula, boa noite, Silvia, boa noite para vocês também que estão seguindo a gente, boa noite para todos, porque hoje, de fato, começou a guerra dentro do PT para a sucessão de Lula, né? E essa nova normativa, essa nova portaria, né, da Receita Federal poderia ser o estopim para isso. O que aconteceu? O secretário especial da Receita Federal, que é o Robson Barreirinhas, ele assinou esta portaria, estou até aqui com ela, porque é sempre bom reler cada novidade, né, que vem. Essa portaria foi assinada pelo secretário Robson Barreirinhas e ele atuou, como se faz, realmente o secretário assina um ato normativo interno, não é uma lei, não passa pelo Congresso, é uma burocracia interna que não precisa de aprovação dos deputados, muito menos de aprovação da Casa Civil, é algo que simplesmente, como dezenas e dezenas de portarias de todos os ministérios, acontece de forma corriqueira. Só que nesse caso, esta portaria tem um efeito político bombástico, um efeito político grave, ou seja, milhões e milhões de brasileiros serão atingidos diretamente e perderão boa parte, uma parte relevante da sua renda, das suas entradas, dos seus ganhos por causa disso, porque deverão começar a declarar e pagar o imposto de renda, coisa que não faziam, e muito provavelmente perderão também os benefícios sociais que ganhavam, Bolsa Família, Auxílio Gás, BPC, etc. Eu estava dando uma olhada aqui em alguns dados do próprio IBGE sobre quantos brasileiros potencialmente poderiam ser afetados por essa medida. E aí a gente depois já pode entender um pouco por que essa medida é tão impopular e por que o governo está tão preocupado. Porque falamos de uma parcela importantíssima da população brasileira. Vamos lá. Hoje no Brasil temos cerca de 103 milhões de pessoas que trabalham. Nossa força de trabalho ocupada é de mais ou menos 103, 104 milhões de brasileiros. Os empregados do setor privado são mais ou menos 53 milhões. Só que sem carteira assinada são 14 milhões e meio. Então temos 14 milhões e meio de pessoas que trabalham no setor privado sem carteira assinada. Vocês acham que essas pessoas declararam imposto de renda? Muitas vezes são subempregos, são trabalhos terceirizados, são bicos, né, algumas vezes. Então temos 14 milhões e meio de brasileiros que atuam no setor privado, que são potencialmente alvo dessa medida. Depois temos as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, cerca de 6 milhões de empregadas domésticas. E vocês acham que uma trabalhadora doméstica que muitas vezes não completou o primeiro ciclo de estudos tem a capacidade de entregar o imposto de renda feito com um software ultra complexo, tem que baixar num computador e tem que... É óbvio que isso não vai acontecer. Então essas pessoas naturalmente não entregam o imposto de renda, ao menos que o patrão faça isso para elas, mas é algo bastante raro. Ou elas paguem muitas vezes meio salário mínimo para um contador para fazer o imposto de renda para elas, o que faria falta muitas vezes em casa. Então temos 14 milhões e meio de brasileiros empregados no setor privado sem carteira assinada, 6 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos também que são potencialmente afetados. Temos mais no setor público, cerca de 3 milhões e 400 mil trabalhadores que trabalham no setor público sem ter carteira assinada. Então se somam também a potenciais alvos dessa medida. E depois temos 4 milhões e meio de empregadores com e sem CNPJ, temos 25 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, tá? E temos mais 1 milhão de pessoas que são trabalhadores familiares, auxiliares, são os caseiros, etc. E depois acaba fazendo o quê? Taxando. Esse é o governo do taxa e gasta, tá? Não necessariamente nessa ordem, porque por enquanto eles estão arrebentando as contas públicas gastando e agora eles querem arrebentar as contas privadas das pessoas mais humildes para tentar cobrir esse rombo bilionário que criaram.